Oi, pessoal! Eu decidi fazer um vídeo nesse Dia Internacional das Mulheres, porque talvez fosse uma forma de apresentar alguma coisa diferente no Show de Café e não deixar somente um post que eu espero que vá ao ar comentando as notícias ruins, em sua maioria, que nós temos hoje. Se vocês ouvirem algum barulho de fundo, é meu cachorro, o Meteoro, um filhote, que está fazendo escândalo. Então, a minha proposta nesse vídeo é sugerir ou comentar sobre uma série de autoras que eu acredito que deveriam ser lançadas no Brasil. Eu não vou incluir nessa lista ninguém que já tenha saído aqui. Então, por exemplo, Shiro Saito. Shiro Saito já foi publicada com o Tena. Adoraria ter outros mangás dela, mas ela não é inédita. A Yazawa não é inédita. Ryoko Ikeda não é inédita. Em contrapartida, nós temos uma série de autoras, algumas até muito famosas, muito publicadas pelo mundo, que nunca deram as caras no Brasil. E algumas dessas autoras elas não são lembradas por uma extensa obra, mas por alguns trabalhos específicos que fizeram muito sucesso, ou que foram muito marcantes e que deveriam ter a chance de chegar para o público brasileiro de forma regular. Então, é sobre isso esse vídeo que eu espero que ninguém interrompa, porque eu me mudei recentemente e eu não tenho como editar nesse computador que eu estou, só no outro que ainda não foi montado. Muito bem. A primeira autora da minha lista não é uma autora de shoujo mangá, é a Kaoru Mori, que talvez seja a autora que desenhe mais bonito e melhor e de forma dinâmica no mercado japonês. Ela é uma boa contadora de histórias, eu acredito que ela ainda possa melhorar no quesito roteiro, mas no quesito arte ela é imbatível. Então, o mangá atual dela é o Otoyo Megatari, a história das noivas, porque são várias noivas. A Amira, que é a protagonista, talvez ela não seja necessariamente a protagonista, não é um mangá que eu recomende, né, que eu recomendaria ser lançado de imediato, mas é o mangá atual dela. Né, o mangá que ela está trabalhando hoje. Eu brinco que é um mangá etnográfico, parece que ela está mais interessada em expor a cultura daqueles povos nômades, tribais da Ásia Central, do que necessariamente fazer sua história andar. Mas é um mangá excelente, é um mangá premiado, é um mangá que merece ser lido e merece sair por aqui. Então, ela desenha muito bem, ela é muito competente. Então, Otoyo Megatari também. Agora, eu acho que a grande ausência da Kaoru Mori no Brasil é Emma, né? Emma que teve animação, Emma que me lembra um pouco os romances da Edith Wharton, que escreveu A Era da Inocência, As Bucaneiras, vários dos seus livros foram transformados em filmes para o cinema e ela retrata aquela virada normalmente do século XIX para o início do século XX ou aquelas últimas décadas do século XIX. E Emma é um mangá muito legal. Se fosse um mangá shoujo, provavelmente seria um tiquinho mais longo, teria um pouquinho mais de beijos e acho que em alguns momentos faltou uma pesquisa histórica sobre as condições miseráveis em que setores, né, da sociedade britânica viviam, mas é um mangá excelente, é um mangá que já deveria ter saído aqui no Brasil há muito tempo. E é o melhor cartão de visita de Kaoru Mori, é Emma. Então tá aí também um quadro de Emma. Ela desenha muito bem, ela se preocupa muito com o figurino, com os cabelos, ela faz, eu chamo de fanservice de cabelo, né? Porque as mocinhas dela normalmente prendem o cabelo e o soltar o cabelo, que é algo muito importante, não é? Para quem sabe construir romances de época, histórias de época, né? Que a mocinha ela não andar de cabelo solto, soltar o cabelo solto tem um apelo erótico, ela sabe trabalhar isso. Aqui é uma menininha, ela é uma adolescente, ela não é uma moça adulta, então ela pode usar o cabelo solto. Talvez eu tenha que parar para acudir o cachorro, que deve ter feito alguma bobagem, mas muito bem. A outra autora, que já deveria ter saído no Brasil,
há muito tempo é Fumi Yoshinaga. Fumi Yoshinaga, uma das minhas mangakas favoritas, ela começou fazendo fanzine, yaoi mesmo, né? Ela tem vários fanzines de mangás e animes famosos lá atrás, no início da carreira dela, mas ela se firmou com o BL, com Boys Love. Tem várias obras dela, muitas saíram nos Estados Unidos, tem algumas delas aqui em casa. É, e depois ela se afasta um pouquinho do BL puro, mas sempre mantendo elementos, né, desse boys love nas suas obras, entre aspas, ditas sérias. Então, por exemplo, Kino Nani Tabetá é a obra atual dela, já que a outra obra terminou em dezembro, que é Oco. É um mangá seinen, protagonizado por um casal de homens, e é um mangá culinário. Ela gosta muito de fazer mangás culinários. Então, ela gosta muito de desenhar comida, de falar sobre comida, de escrever, né, o ato de cozinhar. Oco. E se eu tivesse que introduzir a Fumi Yoshinaga para alguém, não seria com Oco, que é um dos meus mangás favoritos, é um mangá que eu acompanho há vários anos, terminou em dezembro, a não ser que eu pudesse lançar somente o volume 1 e esperar pelo resultado, porque foi assim que o Oco foi lançado lá no Japão. O volume 1 causou grande impacto e aí ela encaminhou o restante do mangá, que terminou com 18 volumes. Então aí é uma parte de Oco, não é um mangá BL, aliás, tem muito pouco de BL, mas essa é uma passagem específica, bem engraçadinha, de Oco, primeiro volume, se não me engano. Se eu quisesse apresentar Fumi Yoshinaga para o mercado brasileiro, eu escolheria talvez um one shot dela. Esse, para mim, é o melhor, ou My Darling Daughters, que são várias histórias centradas em mulheres adultas, normalmente, histórias curtas, todas muito bem contadas, muito sensíveis, discutindo questões, né, atuais do Japão. Nada muito pesado. Vocês veem ali essa edição americana, eu tenho, foi indicado para o Eisner, para o prêmio Eisner, né, que é um dos mais importantes prêmios dos quadrinhos. Talvez, né, também é um one shot dela sobre comida, um mangá culinário, se alguém quiser se arriscar. Nós temos ali Not to Love But Delicious Foods, que é muito engraçado, muito interessante, porque eu acredito que ele tem um quê de autobiográfico, porque é a história de uma mangaka que trabalha, e depois que ela fecha, né, o seu trabalho, entrega os seus capítulos, ela sai com seus amigos para comer em restaurante. Então, cada capítulo é sobre um restaurante, e tem os mapinhas, são os restaurantes reais de Tóquio, como você chega no restaurante tal, que caminho você faz, por onde, né, qual é o melhor dia da semana para ir, porque tem promoção. É bem legal esse mangá. Também um mangá que pode servir de introdução para Fumi Yoshinaga. O cachorro cismou de fazer barulho, todos os barulhos possíveis. Um outro mangá, esse eu resenhei no Shoujo Café, é um mangá muito legal, um mangá escolar da Fumi Yoshinaga, que é o Flower of Life. Então, mangá com adolescentes que montam um clube de mangá. Um desses meninos, ele está se recuperando de um câncer. Então, um mangá que fala de vida, é um mangá que tem alguns dramas, mas é um mangá muito leve, muito para cima, muito solar. E 4 voluminhos, não é nada pesado de ser lançado. Se, né, e aí é uma das obras que espalhou a Fumi Yoshinaga pelo mundo, que é o Antique Bakery, que é sobre uma confeitaria e os 4 sujeitos que trabalham nessa confeitaria. Então, também, de novo, um mangá que ela desenha comidas bonitas, bolos lindos, etc. Virou filme para o cinema, virou dorama, tanto no Japão quanto na Coreia. É um mangá muito legal. Tem, né, aí sim, tem um peso maior do BL em algumas situações. É um mangá de transição dela, eu diria, mas é um mangá muito legal. Não é um mangá BL, é um mangá shoujo, e seria outra boa apresentação para Fumi Yoshinaga. Indo para os clássicos, até já joguei o nome, Hagiomoto. Se você trouxe
Ryoko Ikeda. Então, um grupo de 48, daquelas autoras que nasceram no ano de 1948, que revolucionaram o shoujo mangá, é meio que obrigatório trazer Hagimoto. Hagimoto fez de tudo, fez mangá histórico, fez mangá histórico de vampiro, o Depou Clan, ou Ponu Shizoku, que é o nome original. O Poe saiu em vários países, ela decidiu fazer guidance recentemente de Poe. Eu começaria a lançar Hagimoto por Poe? Não, de forma nenhuma. Ou lançaria uma coletânea, uma que são nos Estados Unidos, com vários mangás curtos dela. Então seria uma edição grande, seria uma edição provavelmente lá custando os seus R$ 100, mas traria aí uma boa amostragem daquilo que ela é capaz de fazer. Agora, aqui é marginal, que é ficção científica, discutindo questões de gênero, porque tanto ela, Hagimoto, quanto a que vem em seguida, que é a Takemiya Keiko, elas discutem gênero o tempo inteiro, elas são, né, autoras que vão discutir os papéis, né, que homens e mulheres desempenham na sociedade, elas são as precursoras do BL, são elas que lançam as bases desse. Começa como um gênero do shoujo mangá, hoje a gente pode falar que é uma demografia, então Marginal, que é bem interessante, mangá de ficção científica, mas tem vários volumes. Eu começaria pelo Coração de Tomás, Toma no Shinzu. 3 volumes, você pode lançar inclusive um volume único, se quiser, ou em 2 volumes. Ele foi lançado em vários formatos. É um mangá belíssimo, é um mangá que toca no fundo da alma, é um mangá que discute amor, sentimento, abuso, né? Essas autoras, tanto a Hagimoto quanto a Takemiya Keiko, elas discutem a questão do abuso sofrido por crianças e adolescentes, elas discutem temas que até então não eram discutidos nos mangás femininos e nos masculinos muito menos. Então, elas recebiam cartas de meninas dizendo o quanto elas ajudaram essas meninas a saberem que elas não estavam sozinhas nos abusos que sofriam, e que elas podiam pedir ajuda, né? Que elas ajudou essas meninas a entenderem o sofrimento que elas passavam. Então, Toma no Shinzu, primeira opção. E a minha primeiríssima opção seria They Were Eleven, que é um mangá de ficção científica, um volume tranquilo, teve filme de animação, é muito legal, lembra um pouco. Ele é contemporâneo, anterior, Alien, o Oitavo Passageiro, essas autoras de mangá, principalmente lá do final, que se lançaram nos anos 1960, final dos anos 60 e anos 70, elas vão fazer vários mangás de ficção científica. Então, premiadíssimo They Were Eleven seria a minha opção para iniciar Hagimoto no Brasil. Não seria o Coração de Tomás. Takemiya Keiko, colega da Hagimoto, precursora do BL. Ela vai fazer de tudo, como suas colegas. Vai fazer mangá histórico, vai fazer romance escolar, vai fazer mangás de ficção científica, mangás até de terror também. Então, Faraó no Haka, um dos mangás dela que não é tão conhecido. Se eu tivesse que começar a introduzir a Keiko Takemiya no Brasil, talvez eu também optasse por ficção científica por Terra E. Saiu nos Estados Unidos, é um mangá de 3 volumes, que pode ser lançado em 3 volumes, pode ser lançado em menos. Teve animação já relativamente recente, mas não tão recente. E foi o primeiro mangá feito por uma autora de shoujo mangá, que se lançou no shoujo mangá, a sair em uma revista shonen. Então não é um mangá shoujo, é um mangá shonen de ficção científica feito por uma autora de shoujo mangá. Agora é claro, né, se a editora quiser realmente chocar, e veja, estão lançando Banana Fish, claro, mas teve o anime recentemente, meter as caras e lançar Kazetoki no Yuta, que aí é a grande obra dela. É a obra que vai junto com as obras lá da Hagimoto, que teria que enumerar, vai lançar as bases do que seria o Boys Love, história passada em colégio interno, na Europa,
muito drama, menino que sofreu abuso e que vai encontrar-se aí num amor puro. Excepcional mangá, linda arte, mas aí você já tem que lançar um mangá longo, e isso, claro, né, tem um impacto maior. Então, se você quer apresentar Takemiya Keiko para o Brasil, usa um mangá curto, ficção científica, Terra E. Seria a minha escolha, mas ela tem que vir para o Brasil. Já está passando da hora disso acontecer. Uma outra autora, né, que também, né, deveria ter aparecido por aqui, a Fuyumi Soryu. Ela tem muitos mangás, ela já está fazendo mangá seinen, ela largou o shoujo para fazer seinen já há vários anos, mas eu acho que o grande mangá dela é Mars, que é um mangá interessante, que se passa numa escola, que tem um quê de romance escolar, mas é uma escola que não parece uma escola japonesa, poderia ser uma escola em qualquer lugar do mundo, apesar dos dramas vividos, alguns deles serem muito japoneses, principalmente a situação da Kira, que é a mocinha, que também é uma menina que passa, né, que sofre abuso em sua casa e que vai ter que superar uma série de entraves, né, para conseguir se entregar a um amor verdadeiro. É um mangá muito, muito, muito bom. Saiu nos Estados Unidos, saiu em todo lugar praticamente, mas não saiu no Brasil. Um mangá curto, 15 volumes, você resolve o problema. Teve dorama, não é um mangá esquecido no Japão, muito pelo contrário. Então, Rei e Kira são os melhores casais dos mangás, né? Do shoujo mangá, com certeza. Agora, a Fuyumi Soro já está há vários anos, né, metida em fazer um mangá. Ele é um mangá que tem um nome longuíssimo, eu estou colocando aqui só Cesare, que é um mangá sobre César Borgia, em que ela decidiu que vai fazer um mangá que é superior a qualquer livro de história que você possa imaginar. Tem bibliografia, tem notas de rodapé, ele é visto como uma obra-prima, mas eu olho para ele, apesar de ter uma arte belíssima, e eu vejo uma obra engessada. Eu não gosto de Cesare, tá? E também não acho que seja uma boa carta, um bom cartão de visita para apresentar Fuyumi Soro em lugar nenhum, porque ela ficou, botou o mangá em ato por vários anos, retornou recentemente. O mangá, sei lá, está em qual volume já avançado, e ela diz que o mangá ainda não está nem na metade, apesar da vida do César Borgia ter sido relativamente curta. As japonesas gostam muito de César Borgia, então, Cesare. Eu lançaria um mangá dela, esqueci o nome do mangá, porque o mangá tem o nome da personagem, que é um mangá de mistério sobre uma modelo detetive. É bem legalzinho, só tem um volume, também poderia ser uma boa apresentação para Fuyumi Soro, mas é Mars, que já deveria ter aparecido aqui no Brasil há muitos anos. Muito bem. Outra autora, né, que deveria aparecer aqui no Brasil, e sua grande obra seria o seu cartão de visita, Kimi wa Peto, da Yayoi Ogawa. Então, Josei, que tem como protagonista uma mulher que é uma compulsiva trabalhadora, mas que é discriminada no trabalho por ser mulher, então discute essas questões do mercado de trabalho japonês, e que de repente está andando pela rua e encontra um bichonem, um garoto bonito, dentro de uma caixa de papelão, fica com pena dele, leva para casa, deixa ele ficar na sua casa e o trata como se fosse o seu peto. Né? E ele gosta, e ele aceita, e os dois acabam tendo um romance e por aí vai. Não é um mangá longo, se não me engano, são 14 volumes somente. E é um mangá muito divertido, muito interessante, já virou dorama no Japão, na Coreia, etc. Tem gente que não gosta dessa história do peto, né, se ofende, etc. Mas vocês podem acreditar que o menino não é abusado de forma nenhuma e não se compara, por exemplo, com certos mangás de conteúdo sexual, principalmente para o público masculino, que tratam mulheres como bichos de estimação e outras coisas mais. Agora, o mangá dela que eu mais gosto não é Kimi wa Peto, é um mangá de... O cachorro tá aqui, agora recebendo carinho e me mordendo. É um mangá de patinação chamado Kiss and Never Cry.
Ele é bem curtinho, tem 11 volumes. O pessoal de Kimi no Upeto faz participação especial no final do mangá, então ele acaba, de uma certa maneira, sendo dependente, mas não de forma exagerada, né, do quadrinho anterior dela. É um mangazinho muito bom, muito bem desenhado, a arte dela já está bem superior ao que era em Kimi no Upeto. Ela tem outro mangá também de. é, Ela tem outro mangá de patinação que se chama, acho que Príncipe de Gelo, que eu não sei se ainda está em andamento. Ela gosta do tema da patinação no gelo. E é um mangá, sim, mas Kiss and Never Cry seria um mangá que eu usaria para apresentar a Yayoi Ogawa, e também um mangá shoujo de esporte legal, de um esporte que é muito bonito, que os japoneses gostam muito, e que a gente, né, que é brasileiro, né, Valéria, não praticaria patinação de forma nenhuma, mas quem pratica patinação no Brasil normalmente pratica patinação de patins, e o Brasil tem atletas, né, dessa modalidade que tem um desempenho muito bom. Mas a patinação no gelo é um esporte que a gente não consegue, né? Não tem como praticar no Brasil de verdade. Mas que é muito bonita, e muita gente para ver os campeonatos pela televisão, principalmente a Olimpíada de Inverno. Eu faço isso. Então, Kiss and Never Cry, mas o mais certo seria Kimi wa Peto, que saiu em todo lugar que se possa imaginar e tem vários nomes por aí. Bem, uma das minhas mangakas favoritas é Shia Shinohara. Ela não é a mangaka que desenha mais bonito, mas ela tem uma capacidade de dar dinamismo às cenas, principalmente às cenas de ação, de batalha. Ela desenha muito bem essas cenas, coisa, por exemplo, que a Fumi Yoshinaga não faz. Ela fugiu de fazer isso o oco inteiro, de desenhar a guerra que ela precisava desenhar. Fumi Yoshinaga, perdão, Shia Shinohara é uma autora que tem muitos mangás históricos. Os dois mais famosos dela, os dois mais vendidos, os dois, né, mais conhecidos, são exatamente mangás históricos, que é o Red River ou Anatolia Story, que eu tenho resenha de todos os 28 volumes no Shoujo Café, um dos meus mangás favoritos. Ela fez uma brilhante pesquisa histórica, ela trabalhou muito, muito, muito bem. É um mangá shoujo da época, né, que são na revista Shokomi, que tem forte conteúdo sexual. Hoje ele não seria publicado naquela revista, mas a Shia Shinohara, ela produziu também, e muito, mangás de terror e de suspense. Então ela é conhecida por esse tipo de mangá. O Ao no Fuin, que é um mangá que visita aquela mesma lenda de Fujigyugi, dos quatro deuses, etc. O dragão, a tartaruga, o tigre e o dragão. Não, dragão, tartaruga, tigre. Ah, sim, e a fênix usar. Então, Ao no Fuin, que é um mangá, se não me engano, tem 11 volumes, seria um mangá que daria para introduzir a Shia Shinohara também. O Mizuni Sumuhana, que é mais recente que Ao no Fuin, que também é um mangá que flerta ali com terror, horror, suspense. Então, também um mangá importante dela, que poderia ser uma boa apresentação. E este aqui teve filme para o cinema, que ela tem um mangá mais antigo, aliás, vários mangás, né, das gêmeas, também são mangás de terror, suspense. Tem um que lembra o filme A Sombra da Pantera, enfim, um filme lá do início dos anos 80, mas ela é mais lembrada pelos seus mangás históricos, fora do Japão. E o mangá mais recente dela é o Yumi no Shizuku Kin no Torikado. Então, se lá em Anatolia Story ela visita a Anatólia, a Ásia Menor, na época do Império Hitita, ela hoje está fazendo um mangá que está terminando no Japão, em que ela visita de novo a mesma região, a Turquia, só que na época do Império Otomano. Então, ela vai contar a história da Roxelana, que foi talvez uma das mulheres mais importantes da história do Império Otomano, porque ela chega ao Império Otomano como escrava, vai parar num harém do
Suleimão o Magnífico, que foi o sultão mais importante, um dos mais importantes também da história do Império Otomano, e ela vai ascendendo ali dentro daquele harém até se tornar esposa do sultão. Então, é uma personagem histórica, de fato, e de grande importância. A Roxelana, ou Hurrem, ela era ucraniana ou russa, então ela foi levada dessas regiões, era muito comum sequestrarem eslavos, daí a raiz até da palavra escravo, eslavos e vendê-los nos mercados de Constantinopla e de outras regiões. Os próprios cristãos sequestravam e vendiam cristãos, não necessariamente eram muçulmanos, mas isso renderia uma longa conversa. Bem, tomou Kuninomiya, Nodame Cantabile, está fazendo 20 anos o mangá, vai ter uma história extra, teve animação, 2 temporadas, teve dorama, que é maravilhoso, é o meu dorama favorito, teve filmes para o cinema. Nodame Cantabile é um mangá muito legal, que tem humor, que tem drama, que tem superação, que fala de música. Muita gente passou a se interessar por música erudita no Japão por causa de Nodame e também fora do Japão. Então, é um mangá muito legal e a Tomoko Ninomiya, ela tem outros mangás, mas se você vai apresentá-la para alguém, é Nodame. Nodame não é um mangá curto, mas é um mangá que você vai usar para apresentar essa autora pelo mundo. E vale a pena e enfim, né, já deveria ter vindo para cá, a animação passou na TV a cabo brasileira, mas o mangá nunca veio. Outra autora, Kodama Yuki, ela tem vários mangás, mas o mangá que serviria para apresentá-la para qualquer público é o Sakamichi no Apollon. Teve filme, o filme é muito legal, resenhei lá no Shoujo Café, teve animação, eu fiz várias resenhas da animação, porque, embora eu não tenha muita paciência para ver animação, e a animação me decepcionou no último capítulo, coisa que o mangá não faz. O mangá não escorrega como a animação escorregou, mas é uma animação belíssima, muito bonita. Também é um mangá sobre música, mas é um mangá sobre jazz, é um mangá sobre amizade que se passa no final da década de 1960. Então agrega discussões daquela época, mostrando lá os dramas de adolescentes que ainda estão no colégio, que dependem dos pais, e de jovens, né, que estão se envolvendo com questões políticas, estão desafiando tradições e por aí vai. Mangá ótimo, maravilhoso. Tem, inclusive no Japão, teve vários CDs com as músicas que aparecem no mangá e que depois aparecem no anime também. Teve mais tarde lançado um Gaiden, né, que tinha o nome de Bonus Track, então 10 volumes mais um volume de Gaiden. Seria um mangá excelente para ser lançado no Brasil para apresentar essa autora. Muito bem. Já vou terminar, não vou demorar aqui tanto não. Falando, né, de um outro tipo de autora, um outro tipo de abordagem, a Tomomi, que é uma autora que ela tem uma evolução no traço dela, então Midnight Secretary, que é esse mangá que está aqui, é um dos primeiros, né, o mangá dela que fez com que ela fosse conhecida no Ocidente. Ela gosta de duas coisas, né? Ela gosta de seres sobrenaturais, vampiro, lobisomem, tudo que você possa imaginar, né? Gosta também de botar bruxas como personagens, então ela gosta disso. E ela também gosta de histórias apimentadas. Ela publica na revista Petit Comics, normalmente, ou revistas próximas aí, em que você pode colocar um conteúdo sexual a mais. Então, Midnight Secretary é um mangá muito legal, mangá de vampiro. Ela, como eu falei, né, tem mangás de bruxa. Aí você já vem, por exemplo, o Midnight Secretary, um dos primeiros mangás dela, início dos anos 2000, e um mangá mais recente. A arte dela evoluiu bastante e ela desenha muito bonito, cada vez mais desenha muito bonito, né? Então, Tomomi seria uma opção. Ela não tem mangás muito longos, então são mangás relativamente curtos, dá para lançar sem problema nenhum. Um mangá que talvez chegue aqui, talvez já esteja até licenciado na hora que eu estou falando, que é o My Broken Mariko, que ficou na lista dos melhores mangás femininos do ano passado no Japão. Em todas as listas ele estava ali entre os 5 primeiros. É um mangá josei, é um mangá que eu li ontem, domingo,
um volume só, eu achava que eram mais, então em um volume a autora te carrega. Eu sei que isso vai virar filme, e talvez aqueles filmes que sejam feitos para concorrer a prêmio no exterior, né? É um mangá que fala sobre amizade, duas meninas que crescem juntas, que são amigas, e uma delas se mata. E aí a amiga que está viva, ela quer tentar realizar o último desejo dessa amiga que ela nunca conseguiu ajudar, porque ela era uma criança, ela era uma adolescente, e essa amiga, ela foi abusada a sua vida inteira. Ela foi abandonada pelos que ela amava, ela foi abusada, depois ela cresce e se torna uma mulher que também vai se envolver com homens que abusam dela. Então é uma história de tristezas, né? Mas uma história muito realista, muito pungente, muito bem desenhada, com um estilo que varia, né? Muitas vezes de uma arte que é delicada, que é bonita, como esse quadro aqui, um quadro bonito, é ela, a protagonista, com a amiga morta, criança no colo, né? Ela lembrando, né? Ela queria dar colo para a amiga que não está mais lá, que ela guardou todas as cartas da amiga. E em outros momentos, né, tem uma arte que me lembra assim, aqueles momentos mais loucos da Moyoko Anno e de outras autoras, né, assim, com os traços bem distorcidos. E é curioso que é um mangá muito curto e tem o último capítulo do My Broken Mariko é uma história extra que não tem nada a ver com My Broken Mariko, que é uma história de gangster, de assassinos e com uma adolescente no meio, mas que é uma história excelente, que também daria um filme sem grande problema. Então, assim, eu acho que My Broken Mariko vai sair no Brasil, de repente vai ser anunciado por uma editora que tem o hábito de lançar, né, fazer edições mais luxuosas, muito bem encadernadas, essas edições assim, até um pouco mais caras, mas vale a pena, é um excelente mangá. Então, a autora, que é o Aka Hiraku, a carreira dela é curta, ela tem basicamente essa grande obra que estourou ano passado e que espero que ela consiga acertar de novo, talvez numa obra mais longa. Então, aqui também My Broken Mariko, outro quadro do mangá. Agora, uma autora que eu acho que desenha muito bonito, que é a Yoko Iwasaki. A arte dela é uma das mais bonitas que eu já vi. E eu leio qualquer coisa que me cair na mão dela, qualquer coisa mesmo, até mangá de Shei que eu já li, porque ela faz mangá Harlequin. E normalmente, para quem leu o Shoujo Café, eu já falei que os mangás Harlequin muitas vezes são aqueles mangás em que, mesmo quando você escala autoras de primeira linha, elas fazem um trabalho meia-boca, um trabalho inferior. A Yoko Iwasaki, assim como a Shiro Saito, de Utena, elas desenham como se estivessem desenhando a obra-prima delas. Então é maravilhoso. Então, assim, o mangá mais importante da Yoko Iwasaki, que eu não consegui descobrir até agora se ela encerrou ou não, porque a revista, que é a Princess Gold, onde era publicado esse mangá, foi cancelado, é um mangá sobre Lupin. Então, Lupin, né? O ladrão, cavalheiro. Teve. A Netflix fez aí um seriado francês sobre o Lupin, que não é o Lupin, né, nos nossos dias. Até me enganou, porque eu achei que eles iam fazer algo no estilo Sherlock, e não foi. Mas muito bem, né? Os japoneses gostam muito do Lupin. A Shiro Saito tem um mangá que está rolando sobre Lupin, tem Lupin terceiro, tem outros mangás sobre Lupin, e tem Lupin Etude, que é da Yoko Iwasaki. Então, é uma opção para apresentá-lo ao mercado brasileiro? Não. A opção para apresentá-lo ao mercado brasileiro seria trazer algum mangá Arlequim dela. E esse aqui, né, que eu resenhei lá no site, no Shoujo Café, é o Ano Kiss no Kyoku. Lover's Kiss é o nome dele em inglês, baseado num romance, né, Arlequim, né, aqueles romances de banca, etc. A história é simples, eu sei, não é nada complexo, mas é muito bem desenhado, é muito convincente e vale a pena ser lido. Ela desenha muito bem, ela desenha uns homens muito bonitos. Enfim. Já terminando, eu vou fazer sugestão de 3 mangás, não de autoras, né? Que são 3 mangás de um gênero. O pessoal do Pro Shoujo Spen chamou de demografia, não sei se eu chamaria ainda, que a gente chama de teen love. Então são mangás shoujo, josei, com conteúdo erótico barra pornográfico, porque às vezes é pornografia mesmo. Mas alguns deles têm umas histórias muito boas. O problema é que eles têm que seguir aquelas meio que o cânone do gênero, que é
colocar cenas de sexo praticamente em todo o capítulo. Então, os 3 que eu vou sugerir tem resenha no Show de Café. Então, esse aqui, enfim, que é sobre o romance entre uma moça lá de seus 20 e poucos anos com um homem de 45 anos. É um mangá muito legal, muito bem construído e que fala de um romance de pessoas que têm uma grande diferença de idade. Ótimo mangá, 2 volumes, seria muito fácil lançar aqui. A minha filhinha tá aqui, ó. A Juju tá aqui, não sei se vocês vão ver, mas ela está silenciosa, ela não vai falar. Não, você não pode agora. Ela tá me passando bilhetes. Daqui a pouco, deixa a mamãe terminar aqui. Tá bom, vai lá. Outro mangá, né, que eu gostaria de sugerir é um mangá de uma autora que é Miyoshi Waso, que é uma mangaka que ela tem muitos mangás e muitos deles estão traduzidos para o inglês. Não sei se tem alguma coisa em português, eu realmente não procuro, tá? Essa autora, ela faz mangás assim bem criativos. Ela tem um mangá, inclusive um mangá erótico, que é protagonizado por uma mulher trans e é muito bem feitinho, tem um volume só. Ela tem um outro mangá que é bem longo, já está no capítulo 78, 79, eu não sei, acho que não terminou no Japão, então eu não o recomendo por conta disso. Para mim já deveria ter terminado, eu acompanho o mangá, mas ela vai esticando e inventa outras coisas e dá uns saltos lá e continua. Mas esse aqui, que é o Uzui Suga Watashi no Damasa, que é um mangá muito doido, que é um mangá de ficção científica em que nós temos uma mulher adulta que sofre um acidente e ela, quando acorda, voltou a ser o seu eu de 17 anos. Só que ela está casada, ela tem uma vida e bem, né, as confusões que advêm de tudo isso. Mas não satisfeita, a autora, num determinado momento, coloca o eu de 17 anos entrando também, interagindo nessa história, e há o marido que tenta, né, compreender o drama da esposa. E por fim, um mangá que é muito bonitinho, que se não tivesse essas cenas de sexo que fazem parte do gênero aqui, poderia estar numa Betsuma, um mangá muito fofo chamado Moto Sawate Arashi-san, né? Que também só tem um voluminho e que é sobre uma moça muito tímida que tem sérios problemas para se relacionar com os homens. E aí uma amiga dela paga para ela de presente de aniversário um encontro com um especialista do assunto. E ela e o rapaz acabam se apaixonando e o rapaz não se acha digno dela, mas é uma história muito, muito, muito legal. Então, esse é o meu post do Dia Internacional das Mulheres, falando de mangakás e de obras que poderiam sair no Brasil. Eu sei que não ficou um excelente vídeo, porque foi interrompido várias vezes, tem muito barulho de fundo. Mas eu espero que ele tenha sido útil e foi o que eu consegui fazer nesse momento. Então, até a próxima. Tchau, tchau para vocês. Conseguiu?